Vamos ouvir a palavra de Deus com o título A Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Prezados ouvintes, avizinha-se o dia em que a Igreja Evangélica da Paz irá celebrar a Ceia do Senhor. A importância desse evento está no fato de ela ser mencionada na Bíblia em 4 referências. Mateus 26, 26 a 29, Marcos 14, 22 a 25, Lucas 22, versículos 15 a 20, e por sua vez a 4ª vez na parte bíblica que estamos considerando, 1 Coríntios 11, 23 em diante. De modo que, embora a Bíblia tome essa medida de nos aconselhar que periodicamente nos recordemos da morte do Senhor Jesus Cristo, observamos com tristeza que certos irmãos não estão dando valor a esta cerimônia instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E eu me permito perguntar a você, meu prezado irmão, você se recorda qual foi a última vez que você participou da ceia do Senhor? Porque há uma irregularidade por parte de certos irmãos. Um mês participa, 2 meses não, de novo participa, mas 3 meses não. Isso revela que esse crente não vive uma vida cristã equilibrada, espiritualmente falando. E algumas pessoas justificam a sua atitude e até um certo orgulho religioso ao dizerem para si próprias que, embora não participem regularmente da ceia do Senhor, se sentem cristãos tão autênticos e até dizem até mais do que aqueles que normalmente ou regularmente estão sentados à mesa do Senhor. Ora, meu prezado, abandone esse orgulho religioso. Se Jesus é o seu Senhor e Ele ordenou que nós o fizéssemos, por que essa atitude rebelde de acharmos que somos tão iguais ou melhores até do que aqueles que participam da mesa com regularidade? Isso é impróprio. Não estamos agindo corretamente. Imagine que a igreja amanhã adotasse uma seguinte hipótese, uma medida: só participam da ceia do Senhor aquelas pessoas idosas
que tenham nascido até 1935, porque a chamada para o céu é uma chamada exclusiva de pessoas que viveram ou nasceram antes de 1935. Partir daí para frente, só se pode ficar aqui na terra e, consequentemente, nenhuma pessoa que não tiver uma esperança celestial não poderá participar da ceia do Senhor ou da refeição noturna do Senhor. Naturalmente você estranharia, e a primeira coisa que você faria é indagar: por favor, pastor, me diga a base bíblica para apontar o ano de 1935 como a data final para os participantes da ceia do Senhor, de modo que revelem sua esperança celestial. Obviamente, não temos resposta para esta pergunta, porque a Bíblia não indica uma data. A Bíblia indica que a pessoa, ao participar da ceia do Senhor, proceda a um exame próprio, íntimo, particular. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. É uma questão individual, mas não uma declaração bíblica no sentido de que data de 1935 seria a última data para alguém participar da mesa do Senhor. Enquanto isso, com toda a liberdade que cada cristão tem, depois de batizado nas águas, de participar da mesa do Senhor, notamos, como já dissemos, uma certa indiferença de pessoas que não estão presentes na casa de Deus no dia da celebração da ceia do Senhor. A ceia nos traz uma lembrança do passado. Ela nos traz à mente a morte de Cristo no Calvário para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte vicária, expiatória de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda aparência do mal. De modo que este ato é para trazer à memória: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O apóstolo Pedro, ele faz nos lembrar de que a nossa redenção não foi paga com ouro, nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você abre a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e você lê o seguinte a partir do versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Saiba que se você fosse pessoa rica, riquíssima, bilionária, eu estou usando a palavra bi, não mi, fosse bilionário e quisesse pagar o preço da redenção de um parente seu, um filho, a esposa ou qualquer outro grau de parentesco, pode estar certo de que seus recursos iriam se esgotar sem a possibilidade de concretizar o grande anelo que você poderia manifestar para, por este meio, conseguir a salvação de uma pessoa. Diz o texto bíblico, Salmo 49, versículo 6 em diante: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Aí está a impossibilidade de uma alma apenas se salvar por meio do dinheiro. Mas ele responde o problema no versículo 15, dizendo: mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá em glória. E aí vamos a 1 João, capítulo 4, versículos 8 a 10, e aí vamos encontrar a declaração de João do grande amor de Deus manifestado para com nós, seres humanos. Diz João: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Essa parte final do versículo 10, Deus nos amou e enviou seu Filho para propiciação. Essa palavra significa pagamento dos nossos pecados, não ouro, nem prata, que fostes resgatados, comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E concluindo esta meditação, ainda repetindo o versículo 26, que esta providência que tomamos aqui, na celebração da ceia do Senhor, ela não durará sempre, porque ela tem em si a vista de um acontecimento futuro. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aí está, até que venha. Este ato celebratório nos leva também a pensar para frente e nos mostra um dia quando se dará a volta de Cristo para buscar o seu povo. Vai ser atendida aquela oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Na ceia do Senhor, toda essa lembrança vem à nossa mente, e aí nós chegamos diante da mesa do Senhor com um coração sincero, aberto, para celebrar este ato
de amor de Deus para conosco na dádiva do seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então recomenda como se deve celebrar a ceia. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí está, façamos festa. A ceia é uma celebração, é uma festa comemorativa. E diz o apóstolo, não com fermento velho devemos celebrá-la, mas com os asmos. Asmos é a palavra que definia o pão, que não podia ter fermento. Fermento é símbolo do mal, do erro, e ele fala asmos da sinceridade e da verdade. Meu prezado irmão, eu quero cumprimentá-lo na próxima ceia do Senhor. Amém.